Olá, meus amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Para o nosso coração é uma alegria podermos estar reunidos novamente, virtualmente, para podermos juntos estudar, aprender um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. Esse nosso encontro de hoje tem o objetivo de realizarmos este trabalho voltado ao Centro Luz do Evangelho de São Paulo, capital. Tivemos um pequeno probleminha para fazermos diretamente da página deles, então, carinhosamente, eles nos solicitaram que nós fizéssemos um encontro pelo nosso canal para que eles pudessem compartilhar essa publicação diretamente pelo canal deles. Mas os amigos de São Paulo que já nos acolheram em sua casa, sempre muito bondosos, estão sempre a poder nos envolver nas suas vibrações de alegria, de amizade, de muita paz. Agradecemos a Cláudia, o Abrão, pelo convite e esperamos que possamos, nestes momentos que passarmos aqui juntos, trazermos reflexões em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece de abertura, a nossa prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novos erros e em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só te pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus nosso Pai, nesses instantes nós rogamos as tuas bênçãos por meio dos emissários divinos, os companheiros que trabalham em teu nome em favor de todos nós. Vem ter conosco, Pai amado, fortalece o nosso coração, a fim de podermos enfrentar os nossos desafios, encontrando as soluções dentro de nós mesmos. Muito obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome do Teu Filho amado, com a certeza da Tua presença entre nós. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Para nós começarmos as nossas reflexões essa noite, nós gostaríamos de nos recordar de uma história. Ele era muito jovem, também órfão, se chamava Kim. Trazia dentro do seu coração muitos questionamentos. As famosas incógnitas humanas eram as dúvidas que Kim trazia. Quem sou eu? Para onde vou? Por que estou aqui? Que é a vida? Por que enfrentamos tantos desafios, tantas dificuldades? E Kim passou a viajar por diversas cidades, procurando as suas respostas. Até que certo dia, ele encontrou um ancião que estava carregando um cesto
sobre as suas costas. O cesto estava coberto por um pano e parecia pesar-lhe muitos ombros, porque o ancião andava dobrado, envergado, com o peso sobre as suas costas. Quem aproximou-se muito solícito e perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Sártegos. Eu posso te acompanhar? Perguntou Kim. Para mim, é-me indiferente, respondeu o ancião. O que o senhor carrega neste cesto? Perguntou curioso o jovem. O homem nada respondeu. Diante do silêncio, do desconhecido, Kim, como todos os jovens, com a sua desinibição, foi logo dizendo: Eu sou Kim. Eu venho tentado encontrar a razão dos sofrimentos humanos. O porquê nós enfrentamos tantos desafios. Porque a vida é tão complexa, tão variadas são as suas manifestações. O Senhor poderia me ajudar? O idoso meneou a cabeça negativamente e, com muito mau humor, continuou a sua estrada. E Kim resolveu seguir-lhe os passos. Quis ficar ao lado dele, naquelas estradas ermas, seguindo viagem. E à medida que o tempo passou, eles se tornaram grandes amigos. Kim, acompanhando insistentemente aquele senhor, passou a desfrutar com ele de todas as suas experiências. Começaram a repartir o pão, acendiam a fogueira juntos para poder se esquentar nas noites frias, repousavam dentro das cavernas. Aquele homem viajava pelas estradas ermas e parecia não ter direção alguma. Kim, o jovem, notou que Sártegos, ele, todas as vezes que parava a caminhada, tirava o cesto de sobre as suas costas com muita dificuldade, colocava no chão, acariciava, destampava o cesto com o pano sujo que estava sobre ele, olhava com uma expressão de sofrimento ali para dentro, tampava e dormia abraçado com o cesto, para que ninguém pudesse se aproximar. À medida que o tempo foi passando, como seria natural, os dois estreitaram ainda mais os laços de amizade. E certo dia, Kim disse a Sártegos: Deixe-me carregar o cesto. Ele parece estar muito pesado. Eu sou jovem, tenho mais forças, posso levar o cesto para você. O idoso Sártegos fechou o senho e disse para o rapaz: O cesto é meu e ninguém irá carregá-lo por mim. Eu não darei a ninguém. Quando você for velho, disse o idoso, você terá o seu fardo. Este aqui é meu. E o tempo foi passando. Passaram-se os meses. Sártegos, cada vez mais alquebrado, com mais dificuldades para poder caminhar. E Kim, durante esse largo período, ao lado do companheiro. Em uma noite, eis que o ancião chamou o rapaz. Segurou-lhe nas mãos, os olhos estavam marejados de lágrimas, e disse: Kim, cada um de nós carrega o seu próprio fardo. O cesto é o lugar onde nós vamos acumulando tudo aquilo que tem lugar para nós. É agora que eu me despeço do mundo. Eu não posso lhe dar o meu cesto, porque a partir de agora você estará carregando o seu próprio cesto. É uma questão de tê-lo visível ou invisível, carregá-lo
ou mantê-lo na sua imaginação. E nos braços de Kim, Sártegos deu o último suspiro. O rapaz chorou muito, apegou-se ao ancião, cavou a sua sepultura e logo que o dia amanheceu, inumou o idoso e logo ia seguir viagem. Contudo, olhou para o cesto que estava ali. Tomado de curiosidade, Kim desejou saber o que Sártegos trazia dentro do cesto. Será que ele não estaria invadindo a privacidade do idoso? Mas era necessário para saber o que ele trazia ali dentro. Então Kim aproximou-se pé ante pé, com certo receio, tirou o pano que tapava o cesto e quando ele olhou para dentro, foi tomado de espanto, porque dentro do cesto não havia nada. Não tinha nada dentro do cesto de Sártegos. E foi assim que o jovem compreendeu que todas as questões sem valor, às quais o ancião se apegava demasiadamente, estavam sobre as suas costas. Porque a vida é aquilo que consideramos precioso ou inútil. Essa história, ela nos fala muito ao coração em relação aos nossos desafios e às soluções. O espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que nós sofremos por aquilo que é supérfluo, porque não conseguimos enxergar o que é necessário. Então é necessário que nós possamos ter olhos de ver, enxergar as experiências pelas quais nós vivenciamos de outra maneira, para que elas não sejam pesadas demais aos nossos ombros. O que é a vida? Teólogos, filósofos, psicólogos e até mesmo artistas tentaram definir o que é a vida. Mas o conceito da vida varia de pessoa para pessoa. Cada um de nós temos um conceito diferente do que é a existência. Cada qual segundo a sua formação profissional, os seus conteúdos religiosos, filosóficos. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, ele diferencia a vida, dizendo que a matéria inorgânica é insensível. Mas há aquela que pulsa a vida, a matéria orgânica, porque a vida é um dom misterioso. A vida é o resultado de um protoplasma, de uma célula, onde incide a luz do sol sobre ela, fazendo com que ela se multiplique. Há bilhões de anos atrás, as cadeias de açúcares no fundo dos oceanos aglutinaram-se. E foi assim que a vida aconteceu. Um grande cientista americano chamado Cressy Morrison, ele chegou a afirmar que se toda a vida animal, vegetal e humana desaparecesse do seio terrestre e restasse apenas uma célula, um protoplasma, e sobre essa célula incendisse a luz do sol, haveria multiplicação celular. E daí a 5 bilhões de anos, a Terra estaria constituída da forma que hoje nós vivemos. Porque a vida é o hausto de Deus, que cria o princípio inteligente que somos nós. Dota-nos de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, para que nós possamos alcançar a nossa evolução. Porém,
quando nós nascemos aqui na Terra, quando se dá o sopro da nossa vida, é natural que sejam apresentados os desafios, para que nós possamos encontrar as soluções. Todo desafio tem a sua solução. E ao encontrar a solução para estes desafios, nós vamos aprendendo, nós vamos fortalecendo o nosso ser e despertando o Deus interno, a chama divina que trazemos dentro do nosso coração. É tão bom quando nós encontramos forças dentro de nós mesmos para podermos sair das dificuldades pelas quais nós estamos passando, ou ainda para podermos superar os obstáculos, retirando das experiências o melhor para o nosso crescimento espiritual. Narra uma velha história que um homem havia se celebrizado no marketing dentro de uma grande multinacional nos Estados Unidos. Ele tornou-se diretor daquela empresa. No final de um ano, houve uma festa naquela empresa dedicada aos funcionários mais notáveis. Haveria distribuição das condecorações. Toda a empresa havia sido convidada, todos os funcionários. E por se tratar de uma multinacional, haviam muitos jornalistas que iriam fotografar, fazer matérias que seriam posteriormente divulgadas em todos os jornais do mundo. Esse homem foi então condecorado. E quando ele desceu do palco, trazendo nas suas mãos o prêmio, eis que uma jornalista chamou-o para entrevistar. O Senhor poderia nos contar como foi que atingiu o topo? Como é que se tornou um homem tão conhecido dentro do marketing e especial diretor dessa empresa? Qual foi a universidade que o Senhor fez? Quais os cursos especializados que realizou? E então, o diretor sorriu para a jornalista e lhe disse: não, nada disso. Eu vou lhe contar a minha história. Na verdade, há 10 anos atrás, eu era um mendigo nessa cidade. Um mendigo infeliz. Eu pedi esmolas sob um viaduto na Times Square, aqui em Nova York. Trazia dependurada no meu pescoço uma placa que dizia o seguinte: eu sou muito infeliz. Não consigo emprego, não tenho teto. Eu rogo que me ajude. E durante um largo período eu vivi nessa mendicância. Pessoas passavam por ali e me jogavam algumas moedas. Outras fingiam não me ver. E assim eu ia levando a minha vida para alcançar a minha sobrevivência. Certo dia, porém, quando anoitecia, os ventos frios de Nova York, era inverno, assopraram para o meu lado páginas de jornais que eu utilizei para embrulhar-me para aquecer do frio. Quando o dia amanheceu, estranhamente, peguei aquelas páginas de jornal e comecei a folhear. Quis ler, naturalmente matérias antigas, mas me chamou a atenção. Eu queria, pelo menos, ocupar o meu tempo. E algo me chamou bastante atenção. Na verdade, um título que dizia: você é aquilo que você acredita ser. Tudo aquilo que você produzir na sua ideia e perseguir, alcançará. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Era a neurolinguística,
a ciência que há pouco havia sido descoberta. Você pode fazer da sua vida o que lhe aprouver. Eu fiquei meditando sobre aquilo o dia todo. E no dia seguinte, tomei uma decisão. Aquela placa que eu trazia dependurada no pescoço, eu rasguei e escrevi um novo texto em uma nova placa. Sou um mendigo feliz. Todo mundo diz que tem um lar. Eu tenho um universo. Eu moro nos locais mais caros de Nova York, onde muitos desejariam ter um apartamento. Mas o céu, as estrelas, são as minhas companhias. Daqui da minha casa eu tenho a mais bela visão, que muitos não possuem. Me ajudem a manter o meu status, porque eu quero continuar sendo um mendigo feliz. As pessoas passavam por ali e ficavam sorrindo. Algumas paravam, olhavam para mim. Agora não jogavam mais moedinhas, jogavam cédulas de dólares. E cada vez mais eu fui enriquecendo. Até que um dia eu comecei a observar que sempre ao longe ficava um homem me olhando. E ele resolveu se aproximar. Uma manhã ele aproximou-se perto de mim e perguntou: quem criou essa frase que está pendurada no seu pescoço? Fui eu mesmo. Então o desconhecido me disse: você é um excelente marqueteiro. Eu quero te convidar para trabalhar na minha empresa na seção de marketing. Sou dono de uma grande multinacional. Eu olhei para ele e disse: qual é o salário? Ele falou o valor, eu sorri e disse: é pouco, aqui eu ganho mais. O dono da multinacional olhou-me estranhamente e disse: eu dobro o valor. E o que eu vou ganhar com isso? Eu perguntei. E então o dono me falou: se eu prosperar, você prospera junto comigo. E foi assim que eu adentrei essa empresa, trabalhando no marketing. Hoje sou o diretor, um dos diretores dessa multinacional. Quando ele terminou de contar a história, a jornalista, a repórter, gargalhava. E olhando para ele, ela disse: o senhor acha que eu vou acreditar nessa história infantil? O senhor pensa que eu vou acreditar que há 10 anos atrás o senhor era um mendigo e hoje é um excelente executivo, um notável homem dentro dessa empresa? Ele olhou para ela e disse o seguinte: se você não acredita, o problema é seu. Para eu conseguir atingir onde estou, eu precisei acreditar numa frase que li. E foi isso que movimentou a minha vida. Ah, meus amigos, todo vitorioso é um sortudo. É o que dizem os preguiçosos. Todo preguiçoso acha que vitorioso é sortudo. Porque os preguiçosos não sabem o quanto aquela pessoa que hoje é vitoriosa teve que trabalhar, teve que buscar para alcançar, teve que vencer os próprios desafios. Então nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que projetamos na nossa mente, porque todos os nossos hábitos, eles começam nos nossos pensamentos. É preciso que nós saiamos do automatismo, do instinto, para podermos passar ao discernimento. E é por meio da educação que nós vamos adquirindo estes hábitos dentro da nossa existência, à medida em que nós vamos caminhando. Então o desafio, ele pode ser na nossa vida uma catapulta que vai nos impulsionar a avançar, a seguir em frente. Porque sem o desafio, nós ficaríamos estacionados.
naquilo que nos basta e não seguiríamos adiante. Muitas vezes a nossa caminhada, nós acreditamos no nosso fracasso. E diante de um desafio, nós não podemos ter pensamentos negativos. Não vou conseguir nada, tudo na minha vida dá errado. Como nós gostamos de ser infelizes. E às vezes isso se dá de maneira inconsciente. As criaturas humanas, de uma maneira geral, detestam desafios. Nós não gostamos de desafios, porque nos tira daquela situação, da zona de conforto. E não pode haver nada mais interessante na nossa vida do que ser infeliz. Porque o infeliz não faz nada, o infeliz queixa-se, reclama de tudo e é um fardo no ombro das pessoas. Sempre temos uma queixa nova. Quando não tem um motivo, arranja. E negamos a ser felizes. Problemas, todos nós os temos. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. E é natural que nós tenhamos problemas, dificuldades a serem vencidas. Mas muitas vezes nós gostamos de ajuntar problemas, ao invés de encontrar as soluções. Como os obstáculos eles fazem parte da nossa vida, porque uma vida sem obstáculos é uma vida monótona, vegetativa, em qualquer estágio da nossa evolução, é preciso que nós nos esforcemos para desempenhar o nosso papel, avaliando a nossa vida, programando a nossa mente, retirando da nossa mente os vícios mentais. É assim mesmo, Deus quer que seja assim. Esse é meu dia, isso é meu karma. E tudo isso são fugas psicológicas para nós não enfrentarmos as nossas dificuldades. É preciso que nós coloquemos o nosso destino nas nossas mãos. Há uma fábula indiana muito conhecida que diz que um homem sábio, ele alcançou um grande respeito dentro da comunidade onde ele vivia. Certo dia, um jovem muito cínico, ele tentou testar a sabedoria do ancião. Porque o jovem queria desmoralizar o sábio diante de todos. E ele se aproximou do sábio, a comunidade ao entorno. O jovem estendeu a sua mão, que estava fechada, e disse para o sábio: aqui na minha mão eu tenho um pássaro. E eu gostaria de te perguntar, já que és tão sábio, esse pássaro que está aqui na minha mão está vivo ou morto? Um silêncio se fez. Será que o sábio saberia responder o que o jovem desejava saber? Então o sábio olhou profundamente nos olhos do jovem e lhe disse: o destino do pássaro está em suas mãos. Eu não posso te dizer se ele está vivo ou se está morto. O jovem ficou muito embaraçado. Era uma cilada, porque se o sábio dissesse que o pássaro estava vivo, o jovem estrangulava o pássaro com a sua mão, abria a mão e o pássaro estava morto. E se ele dissesse que o pássaro estava morto, o jovem abria a mão e o pássaro era libertado. Então o destino da nossa vida está nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos o que vamos fazer diante de todas as experiências que a divindade nos traz. Porque o objetivo da divindade em nossa vida é nós podermos progredir, encontrarmos as soluções. Então há alguns caminhos que nós podemos tomar para encontrar as soluções diante dos desafios. Reprogramar os nossos hábitos,
A nossa vida ela é feita de hábitos. Quem não tem bons, possui maus hábitos. Eliminar o pessimismo da nossa vida. Buscarmos ter pensamentos altruístas, justamente para que possamos ter essa catapulta ou essa movimentação interior que nos faz caminhar, que nos faz seguir adiante. Renovarmos-nos sempre. Quando chega o inverno, e o inverno está chegando aqui no nosso país, nós observamos que as árvores, elas ficam secas, todas as folhas caem e parece que aquela árvore está morta. Mas, à medida que o tempo passa, eis que depois que acaba o inverno, aquela árvore retira os nutrientes, a seiva do solo e ela se reverdece novamente. Às vezes dá flores, outras vezes produz frutos. Então aquilo que era uma aparente desolação demonstra o milagre da vida, porque tudo morre para poder renascer. Assim somos nós. Às vezes nos parece que somos uma árvore ressequida. Às vezes parece que nós estamos vivendo estes momentos turbulentos em que não vamos conseguir suportar. Mas quando tudo passa, nós percebemos que conseguimos vencer, que conseguimos retirar daquela oportunidade o recurso de aprendizado. E este é um outro ponto muito importante para nós encontrarmos as soluções para os nossos problemas. Retirar da situação aparentemente má o lado bom. Tudo tem o seu lado bom, se soubermos vivenciar. Tudo tem as duas moedas, a face das duas moedas. Mas muitas vezes nós nos apegamos somente ao que é negativo e não conseguimos enxergar todas as vivências que estão ao nosso derredor. Porque no final, meus amigos, nós somos o resultado dos nossos desafios. Nós somos o resultado de tudo aquilo que enfrentamos durante uma vida inteira para podermos angariar os tesouros da nossa alma, que não se perdem, que não podem ser roubados, porque foram adquiridos à custa de muito esforço e de muito trabalho. É necessário nós despertarmos as nossas forças adormecidas. Nós não podemos considerar que somos aqueles que somos os coitadinhos, aqueles que estamos carregando um fardo por demais pesado. Recordemo-nos de Sártegos. Quantos de nós somos esse ancião que estamos encurvados com o cesto pesado no nosso ombro, mas na verdade o cesto está vazio? Somos nós que estamos colocando peso naquela situação. Cada situação tem um peso que nós damos a ela. E isso é facilmente visto quando nós observamos a existência. Quando nós éramos crianças, existiam situações que eram grandes desafios. Largar a chupeta, ir pela primeira vez à escola, despedirmos o nosso pai da nossa mãe em um momento em que fomos viajar com outro parente. Eram desafios que pareciam intransponíveis. E hoje, para nós que somos adultos, não tem o mesmo significado. E às vezes até desvalorizamos. Quando nós vemos a criança chorando porque retiramos a chupeta dela, nós achamos que isso é muito banal, isso não tem nada, mas para a criança é um grande desafio. Cada desafio ele é vivenciado dentro de nós de forma diferente. E nós temos que buscar os recursos para respeitar o outro, mas principalmente para superar os nossos próprios desafios. Quando
nós despertamos a nossa consciência adormecida, a experiência ela é vivenciada de maneira diferente. Os psicoterapeutas dizem que as pessoas que tiveram câncer e que sobreviveram, conseguiram a cura, elas se tornam muito mais felizes do que eram antes, porque elas adquirem uma postura positiva perante a vida. Muitas dessas pessoas morreram no dia do diagnóstico, porque na nossa sociedade, quando o médico diz que nós estamos com câncer, é um grande peso. Há pessoas que nem gostam de dizer o nome da doença, dizem CA, como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas, quando se curam da enfermidade, renascem no dia que recebe alta da sua experiência, do seu tratamento. É necessário também para nós superarmos os nossos desafios, encontrando soluções, perseguirmos o nosso sonho, o nosso ideal. É muito importante nós termos objetivos na vida e lutarmos por alcançar. Permitirmos a felicidade de poder sonhar. Martin Luther King, ele disse: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver os meus irmãos de várias cores darem as suas mãos e a fraternidade se estabelecer na terra. E trabalhou para isso, embora fosse assassinado. Mas a sua mensagem tornou-se imortalizada. É preciso nós acreditarmos no nosso sonho, lutarmos para ele, alcançar. Mas é muito importante que nós não tornemos o nosso sonho um pesadelo, buscando tormentas, dificuldades, aflições e superar os obstáculos da melhor forma possível. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Coragem, que é um livro também psicografado por Chico, por espíritos diversos, no capítulo 40, ele escreve uma mensagem chamada Contratempos. E ele diz que diante de todo contratempo é preciso sempre pensar no bem. E ele vai nos trazendo diversas situações da nossa vida em que os contratempos eles podem ser alterados, eles podem ser modificados ou pelo menos vistos com outros olhos. Então ele diz, por exemplo, se o trabalho está estafante, será ele a providência que nos habilita a vitória, para que nós possamos alcançar aquilo que tanto desejamos. Mente vazia, oficina do diabo. Todas as vezes que nós não temos trabalho, que ficamos na ociosidade, a nossa mente vai criando situações perturbadoras, fazendo com que nós cultivemos pensamentos malsãos. Se um encontro foi perdido, que essa semelhante contrariedade, ela nos traga aprendizado, porque com certeza pode ter sido por uma defesa própria, por algo que estava além da nossa concepção. Às vezes, nós perdemos o voo, entre aspas, ou perdemos uma viagem, perdemos um encontro com uma pessoa, e depois nós ficamos sabendo que aquela experiência ocorreu evitando que um mal pudesse acontecer. Às vezes, nós nem ficamos sabendo do mal suposto que aconteceria, mas há uma razão de ser. Não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira. E assim, na mensagem, de forma muito tranquila, Emmanuel vai nos trazendo as diversas situações que às vezes nós vivenciamos, que nós encaramos como montanhas intransponíveis, mas a verdade poderiam ser vivenciados de maneira diferente. Ele diz que diante de qualquer obstáculo, é preciso nós refletirmos no bem, porque no curso de todas as circunstâncias,
Por trás de todos os contratempos da vida, a bondade de Deus, ela sempre se faz presente, mas muitas vezes de maneira oculta. Muitas vezes as situações ocorrem na nossa vida e nós não sabemos compreender a presença de Deus, mas Ele está conosco. Ele está no aprovisionamento. Ele está nos dando os recursos, principalmente dentro de nós mesmos. Porque para os maiores desafios, as soluções estão dentro de nós. Basta nós meditarmos, basta nós procurarmos, bater a porta para que ela se abra. Jesus mesmo nos disse: fazei da sua parte que o céu te ajudará. Muitas vezes não nos ajuda da forma que nós desejamos, trazendo tudo pronto, mas nos auxilia a lidarmos com a experiência para retirarmos dela o nosso aprendizado. Para nós finalizarmos as nossas reflexões sobre a vida, os desafios e as soluções, nós queremos compartilhar uma história real sobre Chico Xavier. Dizem que certa ocasião, Chico, que teve momentos muito difíceis na sua vida, parecia estar numa ponte sobre um rio caudaloso. Aquelas pontes tipo Indiana Jones, de madeira, que balançam e parece que vão tombar. Aquelas pontes com cordas. E Chico narra que parecia estar numa ponte como esta, passando por grandes desafios. Até que ele teve vontade de sair dali. Antes de que a ponte o derrubasse, ele queria sair dela. E firme, segurando nas suas bordas, Chico foi andando em direção à saída à sua frente. Mas quando ele caminhou alguns passos, ele viu que em sua direção estava vindo um leão que parecia estar faminto e queria devorá-lo. Chico, assustado, parou a marcha. Não poderia sair por ali. Então lembrou-se que atrás dele havia outra saída. Uma ponte sempre tem dois lados. Então ele virou-se calmamente para que o leão não atacasse e veio andando em direção contrária para sair do outro lado da ponte. Quando ele assustou-se, porque do outro lado da ponte, vindo em sua direção, estava um leopardo, que parecia também estar faminto. Ele estava cercado de um lado e do outro. Então Chico Xavier, no meio da ponte, os felinos se aproximando, famintos, ele olhou para baixo e viu que havia um rio. Não sabia nadar, mas era a solução. Pular no rio para salvar a sua vida. E quando ele ia pular, ele olhou lá para baixo e foi tomado de pavor, porque as águas do rio estavam cheias de crocodilos. Os crocodilos estavam já com as suas bocas abertas para abocanhar Chico Xavier. E Chico, então, estava sem saída. Cercado na frente, cercado atrás, cercado embaixo. E naquele momento de desespero, em que a vida lhe apresentava tantos desafios, ele escutou a voz de Emmanuel a lhe dizer: Chico Xavier, quando estamos sitiados ao norte e ao sul, ao leste e ao oeste, o socorro vem sempre do mais alto. Nunca perdermos as esperanças, para que possamos dessa forma seguir adiante, encontrando a solução para os nossos desafios. Nós queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês. É sempre uma alegria podermos nos reencontrar para podermos meditar acerca do Evangelho de Jesus, rogando ao nosso Mestre
nestes instantes finais, para que possa abençoar todos os nossos lares, fortalecer os nossos corações, para que diante dos desafios da atualidade nós possamos encontrar as soluções, sendo felizes. Muita paz, que Jesus esteja conosco. Muito obrigado mais uma vez e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.